Olá, essa semana aconteceu um caos aqui comigo, na minha família, e eu achei que era importante vir aqui fazer alguns alertas. Então, se você quer saber exatamente o que foi e tudo, espera que no final eu vou contar a história toda. Mas no meio dessa confusão de coronavírus, eu achei importante vir dar um alerta aqui, que não existe só coronavírus. A gente não pode esquecer que a gente está no verão e tem várias doenças relacionadas a essa época do ano. Eu tenho um vídeo só de uma a uma falando que você pode encontrar aqui, mas eu queria falar especificamente das arboviroses. Então, para quem nunca ouviu falar o que é arboviroses, são as doenças transmitidas pelos mosquitos. A gente está muito ligado e pensando em higienização das mãos, no uso de máscaras, distanciamento social, que isso previne várias outras doenças além do coronavírus. Porém, essas arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, elas não são prevenidas através dessas medidas. A gente tem que lembrar o quê? Do uso de repelente. Aqui tem um mosquito me perturbando, o uso de repelentes, a gente não pode deixar água parada, tem chovido pra caramba em vários lugares, então fazem poças, as plantas, tudo, a gente tem que ficar ligado, porque imagina nesse caos total de coronavírus, a gente ainda ter surto de zika, dengue e chikungunya. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. E quando que a gente suspeita que pode estar com alguma dessas arboviroses? Basicamente zika, dengue ou chikungunya. O primeiro sintoma é a febre. E aí vem toda a confusão com o coronavírus, que também é febre. Na verdade, as arboviroses, você vai ter febre, mal-estar, mialgia, que pode ser um pródromo, que é o que? O início dos sintomas do coronavírus. Então, só para vocês entenderem como tudo é grave, como tudo se parece. O que é mialgia? Mialgia é dor muscular, você fica com aquele cansaço, parece que você fez muito exercício, fica moído, é isso. E essas três patologias podem dar, no início, você fica se sentindo assim. E aí, nesse início, as pessoas ficam muito angustiadas, querendo saber exatamente o que elas têm. Isso é zika, isso é dengue, isso é chikungunya. Então, alguns sinais são mais sugestivos de uma patologia ou outra. Mas o principal é o quê? Não tem um tratamento específico para nenhuma. Então, o principal é a hidratação. E lá no começo, primeiro, segundo, terceiro dia de sintoma, não tem muito como a gente fazer o diagnóstico exatamente do que é. Só que o mais importante é o quê? É você prevenir a desidratação. Então, não interessa o que é. As pessoas, às vezes, ficam meio brigando ali no pronto-socorro, querendo saber o que é, o que não é. Através de um hemograma comum, a gente consegue dizer que, olha, pode ser alguma dessas arboviroses, porque o leucócito cai, a plaqueta cai, mas o nome exatamente a gente tem que esperar um pouquinho. Por quê? Porque o corpo vai produzir os anticorpos, isso demora mais ou menos 7 dias. Então, não quero ninguém angustiado no pronto-socorro, brigando que quer fazer exame, porque às vezes a gente tem que esperar um pouquinho mesmo. Mas o principal é se hidratar adequadamente. Então, não tem que sair na primeira febre, a gente sempre fala isso, não tem que sair correndo para o pronto-socorro para querer ver o que é. Se você não está vomitando, se você está conseguindo ingerir líquido muito bem, se você não tem nenhum dos sinais de gravidade, se vocês quiserem saber mais, eu tenho um vídeo só dos sinais de dengue que eu falo desses sinais de gravidade, você pode ficar em casa se hidratando, espera um pouquinho para ver onde isso vai. Por exemplo, chikungunya tem o quê? Muita dor articular. Então as articulações podem ficar inchadas, vermelhas. Isso assim é quase certo de ser chikungunya, mas também pode acontecer na dengue. A zika, a pessoa fica toda pintada. A gente não pode esquecer das grávidas, principalmente, porque pode dar problema para os nenéns. Então parece que as pessoas esqueceram que tem essas outras coisas. E tem a febre amarela também. Outro dia saiu uma notícia que acharam alguns macacos mortos. E eles são assim, um primeiro sinal para a gente saber que a febre amarela está acontecendo. Eles não passam para a gente. Mas tem a vacina. E aí a gente fica aqui querendo discutir vacina de chikungunya, tudo de coronavírus.
todo mundo já tem vacina para febre amarela. Se você não tem, vai lá no posto de saúde e se vacina, porque essa vacina tem, a gente sabe que é boa, que tem poucos efeitos colaterais. E aí só vou dar uma palhinha aqui, as pessoas ficam perguntando qual é a melhor vacina do coronavírus, o que é melhor? Sabe qual é a melhor? A que vier primeiro. E quando vier, todo mundo tem que se vacinar. Agora, tem que ser obrigatório? Não tem? Não, vacina quem quiser, porque nesse início a gente não vai conseguir vacinar todo mundo. Mas eu já estou aqui querendo falar de coronavírus, só que nesse momento eu estou aqui para que vocês prestem atenção que não existe só coronavírus, que vocês podem ficar doentes. E aí, como você se previne de arbovirose? Não é higienizando a mão, não é usando máscara e não é fazendo isolamento social. Infelizmente, porque ia ser ótimo que a gente pudesse com isso resolver tudo. Mas não é. A primeira coisa é o uso de repelentes e é tomar cuidado com a água das chuvas. Tem chovido realmente muito. E se fica lá aquelas pocinhas de água, isso é um criadouro de mosquito. Então a gente tem que prestar atenção. Eu não estou vendo absolutamente nada de campanha, de televisão, de tudo em pleno janeiro, que a gente está vendo que tem chovido pra caramba. E alguma dessas arboviroses mata? A mais perigosa é a dengue, que pode causar a dengue hemorrágica. E o tratamento é a hidratação. Então, vamos ficar muito ligado nisso. Se a pessoa não consegue ingerir líquido, ela tem que ir para o pronto-socorro para ganhar aquela hidratação na veia. São medidas simples, mas que salvam muitas vidas. Tem vacina para essas arboviroses? Então, a principal é a da febre amarela. Chikungunya a gente não tem, Zika a gente não tem, dengue a gente tem, mas é todo um outro vídeo sobre a vacina da dengue. E por que eu tomaria uma vacina da febre amarela se eu acho que na minha região não tem foco? Marcelo, isso é outro vídeo, Marcelo. Não, vamos aqui focar que, olha só, Rio de Janeiro, São Paulo, a maioria dos lugares a gente tem que tomar a vacina da febre amarela sim, e tem alguns lugares que você, para entrar no país, você tem que ter lá o seu certificado internacional. E quer saber? Eu acho que logo, logo isso vai acontecer com o coronavírus também. Então você não vê hoje muita gente questionando vacina de febre amarela, não. Por quê? Porque quer viajar, quer ir lá curtir algum paraíso tropical? Tem que ter a sua vacininha lá. Então as pessoas querem tomar. Eu quero ver quando você quiser fazer as suas comprinhas lá em Miami e tudo, para ter que entrar lá, vai ter que ter a vacina do coronavírus. E aí, você vai dizer que não vai tomar? Por quê? Porque pode dar isso, dar aquilo ou dar aquilo outro. A gente já tem mais de 1 milhão de pessoas vacinadas no mundo e ninguém morreu. Então vamos prestar atenção nisso também. Então agora nos finalmente eu só queria contar para vocês por que eu já estava preocupada um pouco com essa história das arboviroses, várias pessoas já tinham conversado comigo a respeito disso, mas o negócio é que aconteceu agora com a gente. O Marcelo, meu marido, esse que não aparece, mas fica dando pitaco aqui, me colocando em, às vezes, situações complicadas, andou meio esquisito, meio, ai, tô mole, tô meio passando mal, tô enjoado, tô febril, a gente bota o termômetro, não teve alteração de temperatura, mas todo esquisito. E aí a gente já começou a ficar meio nervoso, ai meu Deus do céu, será que é coronavírus? Mas ao mesmo tempo a gente toma todos os cuidados, ninguém teve coronavírus aqui em casa, mas é a primeira, assim, primeiro estresse que aconteceu. E aí, de repente, eu estava no banho, veio ele correndo lá, bateu na porta, entrou me mostrando o cotovelo inchado, doendo. Eu falei, gente, isso parece um abscesso. Como é que aconteceu? Será que algum cachorro arranhou e tudo? Aí fiquei naquela, faço antibiótico, não faço, mas estava muito inchado. O negócio assim, passaram 2, 3 horas, inchou mais, ficou meio roxo. Eu falei, ih, é infecção. Comecei um antibiótico para ele. No dia seguinte, ele acordou, não conseguia tirar a aliança porque o dedo estava todo inchado, a gente conseguiu tirar e depois o dedo inchou mais, e o joelho, ele não conseguia andar, o joelho inchado, quente, dolorido, não conseguia dobrar, andando todo esquisito. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que deve ser isso? Ele, tô com dor de cabeça, tô aquela coisa de homem, né? Desculpa os homens, mas todo mundo mole.
E eu, no começo, estava achando que ele estava mesmo. Eu falei, ai, Marcelo está impressionado, deve estar achando. Eu falei, caramba, de onde é que ele pegou isso? Porque eu não estou doente, eu sou o principal vetor aqui em casa, a gente não entrou em contato com ninguém, não aglomerou. Só que, como vocês sabem, de vez em quando eu gravo, tem lá o chacrão. O chacrão é um lugar que tem muito mosquito, muito. E a gente mora aqui na Barra que também tem muito mosquito. E aí, quando apareceu essa dor articular, com artralgia, que é dor articular, inchaço e tudo, eu falei, gente, isso deve ser chikungunya. E aí eu comecei a fazer tratamento sintomático e tudo, hoje ele já está bem melhor. O que é tratamento sintomático? A gente trata os sintomas. Então, como eu falei antes, não tem tratamento específico para o vírus da chikungunya, para o vírus da dengue, para o vírus da zika, assim como não tem ainda para o vírus coronavírus. Mas eu tratei basicamente as dores e tudo e ele já está melhor. Fiz um antibiótico para o cotovelo, na verdade isso não é muito comum, mas eu acho que ele teve duas coisas aí juntas. Eu ainda não tenho um diagnóstico fechado e ele ficou me perguntando isso. Ai, meu Deus, será que não dá tempo da gente fazer? Vamos fazer os exames. Só que, como eu falei para vocês, para os anticorpos serem formados, eles demoram 7 dias. Então, não ia adiantar nada a gente fazer agora o exame, porque provavelmente ia dar negativo e a gente vai ter que repetir depois de 7 dias. Então, vamos esperar um pouquinho. Ele está bem, vocês estão vendo ele falando aí, e a gente vai fazer os exames e depois eu conto para vocês. Mas isso é para vocês verem que a gente está tão angustiado, tão só com o pensamento focado em coronavírus, mas as outras doenças, as outras infecções continuam acontecendo. E por que eu vou fazer um exame? Qual é a utilidade de fazer exame 10, 15 dias depois, quando já passou os sintomas, quando já estou curado, entre aspas, aí? Então, para esse quadro imediato não vai fazer muita diferença, mas é sempre bom a gente ter um diagnóstico. Vai que o chikungunya dá negativo. Mesmo ele estando bom, eu fiz só um tratamento sintomático. Será que isso pode ser outra coisa? Será que isso pode ser outro vírus? Será que isso pode ser alguma coisa que nem é da minha área, né? Nem é de infectologia, é uma doença reumatológica, alguma outra coisa? Enfim, tem várias possibilidades. Não é porque teoricamente ficou bom que a gente não tem que fazer o diagnóstico. E principalmente porque se não for chikungunya, vamos dizer que seja uma doença reumatológica, depois pode voltar. Então, se a gente tem os exames para fazer, a gente vai investigar. Isso é sempre indicado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que todo mundo se previna direitinho, não só contra o coronavírus, mas com as arboviroses também. O principal intuito desse canal é estimular a prevenção depois que já aconteceu. Você vê, adianta agora chorar pelo leite derramado e brigar com o Marcelo, que eu fico mandando ele passar lá o repelente e ele não passa direito? Não adianta, né? Agora já era, ficou assim. Tô passando mas repelente. Não, a raquete não adianta, né? A gente vive cheio de repelente lá no chacrão e tudo, mas às vezes o suor vai, toma uma chuveirada e passa. Então a gente vê que as coisas acontecem. Então é isso, o canal aqui é para alertar vocês a esse respeito. Depois que aconteceu, eu não posso ficar aqui prescrevendo remédio, não posso ficar dando muito pitaco em diagnóstico, mas uma coisa que eu posso ajudar é na prevenção. Então, se você curtiu, dá o like. Se você não gostou, dá o dedinho para baixo, mas não me xinga não. Eu fico tão triste quando as pessoas ficam xingando. Falam, cara, não gosta, não olha, me acha chata, me acha isso, me acha aquilo. Acabou, vai ver outra coisa. O canal aqui é para vocês, é para quem não é médico. As pessoas ficam brigando comigo, às vezes falando, eu quero dados de estudo, isso. Isso eu falo quando eu falo para médicos, que a gente mostra o estudo, que a gente esmiuça os detalhes. Não adianta você pegar lá o artigo todo e só ler a conclusão e achar que colocar aqui no vídeo para vocês a conclusão do estudo vai adiantar alguma coisa, porque não é assim. Você tem que ler os detalhes para saber de onde é que veio aquela conclusão, se isso é verdade, se não é, se está legal, se aquele artigo foi escrito numa revista bacana ou é uma revista chinfrim ou está só lá no Google.
Então, assim, aqui eu tento falar do jeito que eu falo com o Marcelo, do jeito que eu falo com os meus pacientes, para que vocês possam entender. Se quer um conteúdo mais médicos, mais voltados para médicos, vai lá nos outros canais, mas eu acho que leigos têm dificuldade de entender, às vezes até médicos têm dificuldade de entender um pouquinho as coisas, imagina os leigos. Então, enfim, era isso. Obrigada. Qualquer coisa deixa escrito aqui que eu vou responder. Eu respondo quase todos os comentários. Quem me xinga eu não respondo não. E era isso. Obrigada e até a próxima.